como não há uma preparação para isso, porque assim, a gente é um absurdo, né? O fato desse tipo de atitude ocorrer por si só. Mas eu acho que, às vezes, a falta de orientação, porque é a última coisa que vai passar na cabeça dos pais. Filho, senta aqui, porque se algum dia alguém tentar puxar suas roupas, você vai fazer isso, isso e aquilo. Quem que quer ter essa conversa? Ainda mais que, dependendo do que for dito, você pode provocar um medo exacerbado no menor. Só que, por exemplo, eu lembro lembro do meu pai falando para mim, quando eu tinha, o quê? Uns 4, 5 anos, não aceita nada de estranho, se um carro parar perto de você, não fale com a pessoa. Então eu lembro já dessas instruções prévias que normalmente já ocorrem com mais facilidade. E se você parar para pensar, esse tipo de modelação de comportamento só passou a acontecer depois que muitas tragédias atingiram muitas famílias de menores que sumiram e tal. Então os pais começaram a ver uma realidade em todos os lugares que os levou a dizer para seus filhos pequenos, assim como meu pai fez comigo, que eu devia temer estranhos. E é claro que, em tese, entre você ser raptado e acabarem com você e você ser violado, é muito melhor ser violado, né? Tanto para você quanto para sua família. Só que é um assunto que é muito difícil de falar. Então, se tivéssemos que balancear aqui o que tecnicamente seria mais difícil, falar, olha, se alguém pegar você, se alguém parar na sua frente e vir as costas, você especificamente sabe o que você está tentando evitar que ocorra com seu filho. Mas o menor, ele não tem uma compreensão da consequência daquele evento, caso ele chegue a esse ponto. Ah, peraí, que se o menor falar comigo, de repente me arrastar até seu carro, ele pode eliminar minha vida e eu nunca mais verei os meus pais. Os pais têm consciência disso, mas os menores não. Só que é possível transmitir um certo tipo de cuidado, de gerar já essas defesas, sem esclarecer especificamente o real grau do perigo. Agora, falar sobre esse tipo de assunto, dar esse tipo de habilidade antecipatória, é completamente fora do comum, porque é uma realidade dolorida, doída e aparentemente até mesmo impensável em várias condições. E eu acredito que por todas essas vítimas estarem inseridas nesse contexto, sem qualquer tipo de gota em seu cérebro que suspeita 500 mil quilômetros de distância que, isso pode acontecer, o choque iminente é tão grande que praticamente leva a vítima a essa imobilidade tônica, que é bem específico nesses casos. A gente vê muito as consequências a longo prazo desse momento nas vítimas. Porque as pessoas se culpam muito depois, porque eu não lutei, porque eu não reagi, porque eu não fiz. E, na verdade, existe toda uma explicação biológica que está envolvida no processo, mas algumas condições, há possibilidade de fugir, só que as pessoas não conseguem, as vítimas não conseguem. Tanto menores que possuíam bem menos do que a metade dela, como alguém já do tamanho dela, com 16 anos, que, né, tem uma certa compreensão psicomotor. Porém, essas experiências são deflagradas pelo choque interno que rompe tudo que o indivíduo conhece. Então ali ele possivelmente, no primeiro mover dele, calculou, né, numa tentativa de se acalmar, se controlar, que a situação não chegaria à pior possibilidade possível. Então isso vai criando como se fosse uma certa dessensibilização, numa tentativa inconsciente de negociação, ou seja, ele só está pedindo uma coisa, e é isso que eu vou fazer, quando na verdade o sujeito, ele está se aproveitando desse momento, como o que ele fez, para ir atravessando algumas camadas, que é normalmente o que essas pessoas fazem. Assim, a gente ouve, só esses casos, assim, sabe, de rua, pessoa que estava andando à noite, e aí o indivíduo foi e pulou em cima da pessoa e foi naquela violência. Normalmente todas essas outras histórias que eu ouvi, a maior parte, a pessoa teve, assim, umas 6 etapas. Mesmo que, assim, durou uns minutos até que aquilo ali acontecesse, mas essas etapas anteciparam esse ato final. Então, isso parece que é instintivo nesses violadores, porque essas etapas acabam desencadeando esse efeito congelante na vítima, que faz com que ela se renda sem querer e sem perceber. Porque quando você está em uma condição de perigo, você sempre espera o melhor, você quer sair dali vivo. E o outro ponto é que muitas vezes, quando uma pessoa passou sua vida inteira tranquilinha, sem ter que lutar, sem ter que se defender,
porque nunca foi exposta a algum tipo de ameaça, ou então ataques físicos, que inclusive é algo que ocorre muito com menores, exceto em casos de bullying, que tendem a ser uma experiência para algumas pessoas, ou seja, levar tapa dos colegas, socos, chutes. Os outros menores não apanham das outras pessoas. Adulto apanha. Adulto apanha porque entra em briga, no bar, por causa de futebol, no shopping, quebra o pau com a pessoa na fila do supermercado, e aí vem tapa, soco, chute, mas menor não. Aqui nós já temos uma diferença muito grande. Então o menor, o seu desenvolvimento é muito tranquilo nesse aspecto, não há uma necessidade de violência, de defesa física. Evoca, e eis que quando surge esse tipo de situação que evoca esse contra-controle desesperado, a vítima, infelizmente, não sabe o que fazer, porque nunca passou por isso antes. Há uma ausência total de referências. E aí o sujeito vem com as ameaças. Ele vem com as intimidações, e considerando a magnitude do que ele provocou na vítima, é muito fácil de acreditar que ele pode fazer tudo o que está prometendo. Porque aí você precisa analisar o contexto da vítima, a posição que ela se encontra. Se ele foi capaz de fazer essa monstruosidade comigo, porque o que a pessoa sente no momento da violação causa uma dor interna, uma ruptura tão elevada que desorganiza tanto a forma da pessoa enxergar, processar e então analisar toda a sua realidade em volta. Então a palavra do algoz é processada automaticamente no meu cérebro como uma verdade absoluta. Porém, os algozes, naturalmente, eles se mantêm sempre no mesmo esquema de ameaça. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele sempre promete as piores represálias possíveis, mas de um jeito ou de outro é sempre as mesmas. Então, ao longo de muito tempo, seja quanto tempo uma pessoa permanece sob esse cativeiro, o algoz está sempre prometendo que vai fazer as mesmas coisas. Ah, eu vou falar isso com teus pais, eu vou fazer isso com teus avós e tal. Então chega num ponto que essas ameaças acabam provocando o que na análise do comportamento reconhecemos como erosão de reforço. É quando aquele estímulo passa por um processo de saturação e não gera mais a consequência, a resposta de submissão, o reforço que o algoz está familiarizado. Então, inicialmente, esse reforço que o indivíduo faz com as ameaças é eficaz para reforçar o comportamento da vítima, ou seja, essa submissão, esse silêncio, esse medo. Porém, por conta da repetição, da quantidade de vezes em que esse estímulo ameaçador é apresentado, o organismo se habitua, fazendo com que, nesse caso, o estímulo enfraqueça até perder seu efeito. E aí, que muitas vezes as vítimas conseguem romper o silêncio e declarar o que está acontecendo, falar em voz alta pela primeira vez. É claro que existem alguns algozes que eles conseguem transcender a erosão, porque eles acabam mudando estratégias. Eles promovem aquele estímulo acompanhado de outros, eles dão alguma prova, por exemplo, do que eles são capazes de fazer, e aí isso é capaz de incendiar novamente aquele fogo que já está baixando. Então há muitos processos mentais envolvidos e eu gostaria que, de verdade, de coração, se você foi vítima, não pôde passar por um processo terapêutico, ou se passou, não foi suficiente para esclarecer essa informação para você, eu espero que hoje aqui, agora, você receba libertação no seu coração com relação ao seu papel, a ausência de luta, de fuga, em uma condição que você não queria, não pediu que lhe acontecesse. É importante se lembrar que naquele momento o cérebro fez o que foi possível para preservar a sua sobrevivência. Se ele identificou que o melhor a fazer era, de alguma forma, não lutar com unhas e dentes, era porque ele achou que talvez se você lutasse, você não sairia vivo daquele lugar. Até porque vale a pena pontuar que existem muitos casos de pessoas que resistiram, ou que tentaram resistir, melhor dizendo, mas não sobreviveram. Tem um caso trágico de uma antiga pessoa que trabalhou com minha mãe, prestou alguns serviços, e a filha dessa pessoa foi sequestrada pelo vizinho, e imagina, no mesmo dia, todo mundo, meu Deus, desaparecimento, aquela coisa. No fim, acharam o corpinho dela por ali, no terreno, e ele confessou que ele veio pra cima dela para tentar... Gente, a gente tá falando de uma menorzinha bem pequenininha. Ele veio pra cima dela para tentar atacá-la e tal, e ela tentou lutar. Ela ficou tão agitada que ele chacoalhou, e aí nisso ela quebrou o pescocinho. Segundo o testemunho dele, ele só teria violado e a deixaria ir. Então, para algumas pessoas que lutam, isso custa suas vidas. E é um preço
que a família às vezes não consegue superar e a vítima jamais transcende. Então não se culpe se você está vivo, não se culpe se você ainda está aqui, se você está me ouvindo. Às vezes queremos nos responsabilizar por circunstâncias que fogem do nosso controle. E é importante reconhecer a sua capacidade e a ausência de habilidades em momentos que você não sabia fazer outra coisa. Se você está se sentindo mal ao longo de todos esses anos, por algo que aconteceu com você, como aconteceu com essa moça, eu te convido hoje a olhar no espelho para você mesma, puxar o ar 2 vezes e então se liberar dizendo: eu não tenho culpa. E eu agradeço você, eu agradeço o meu corpo por lutar por mim, por me defender da forma que ele sabia, naquele momento, naquele dia, ou naquelas vezes, preservando a minha vida, preservando o meu respirar. Descentralize a responsabilidade de quem não possui culpa alguma. E às vezes, o centro desse míssil de culpa está direcionado a nós mesmos. E é importante você hoje mudar a rota. Provoque uma mudança na direção. Eu sei que é difícil pronunciar essas palavras, ainda mais quando você acreditou que era sua culpa ao longo de tantos anos e por tanto tempo, mas você precisa começar de algum lugar. E o aqui e o agora pode ser esse começo. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!